Olá, pessoas. Aqui quem vos fala é Black Soul e hoje venho trazer para vocês mais um ID Review, juntamente de Ego também. Dessa vez a gente vai estar analisando o novo ID da Ultis do T-Corp, juntamente do novo Ego pro Merceau, nesse rerun que a gente está tendo agora do evento do Time Killing Time, né? Que agora ele está dublado. Foi adicionada uma dificuldade hard no intervalo desse evento. E claro, com isso, um pack novo de Mirror Dungeon pra gente fazer. Então vamos começar aqui com a nossa querida Ultis. E primeiro de tudo, gente, vamos ver essa arte dela que tá magnífica, cara. O drip dos funcionários do T-Corp é impecável. Muito bom, ainda mais bacana ver esse detalhe aqui do chapéu dela caindo lentamente enquanto ela tá avançando absurdamente no tempo, né? A perspectiva dela tá tudo absurdamente lento para ela. Enquanto isso, nós temos aqui ela chegando para fazer a coleta de tempo, né? Vem cobrar o imposto. Ah, mas para que usar luvas de ferro? Para que usar manoplas de ferro? Cala a boca, não pergunta, paga o tempo aí. Então vamos lá analisar o kit dela, né? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre ele. E nós temos aqui, como de se esperar, um ID novo para Ultis de Tremor, né? Finalmente já tinha muito tempo quando ela ganhou um ID de Tremor, foi lá na Season 2. Então já estava um bom tempo sem. Então aqui vamos aos status dela. No nível máximo ela vai ter 204 de HP, um speed range de 4/7 que a gente já está acostumado. As resistências dela vai ser dano normal de ataques cortantes, dano fatal de ataques penetrantes e resistir a ataques de concussão, certo? E vamos para as skills. Felizmente, se tudo der certo, eu não vou precisar falar por uma hora aqui, ficando quase sem ar e quase me mantendo acordado. Então vamos lá. Primeiro skill, Blunt Damage de Pride, Prepare to Collect. Ela vai ter um Clash Range de 11 para 13 com as condicionais e é uma skill 1 bem simples, né? Ao usar ela vai ganhar 3 de Tremor Count. E também ao usar, se o alvo tiver 6 ou mais de Tremor Potency, ela vai ganhar Coin Power mais 1. E on hit nas duas moedas ela vai infligir 1 de Tremor Count. A segunda skill, T-Corp Micro Cavity Model, vai ser aí de Blunt Damage também, de Sloth como afinidade, vai ter um Clash Range de mínimo de 18 e 21 com as condicionais, é uma skill 2 excelente na minha opinião, muito bom. E vamos aos seus efeitos, que aqui é aqui onde o ID começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Ao usar, ela vai ganhar mais 4 de Tremor Count, e ao usar também, se o alvo tiver 6 ou mais de Tremor Potency, vai ganhar Coin Power mais 1. A primeira moeda vai infligir 2 de Tremor Potency. A segunda moeda também vai infligir 2 de Tremor Potency. E vai ter um efeito extra de on hit, que é se o alvo tiver 10 ou mais de Tremor Potency, vai consumir 4 de Tremor no alvo para aplicar mais 2 de Tremor Count, tanto para um alvo quanto para ela mesma, né? Ela vai estar ganhando esse Tremor Count para usar em skills. E aqui na terceira moeda tem dois efeitos de on hit, que é se o alvo tiver com Amplitude Conversion ou Amplitude Entanglement, né? Em estados desses efeitos aqui, essa moeda vai dar 60% a mais de dano. Aí on hit, se o alvo não estiver em Amplitude Conversion ou em Amplitude Entanglement, vai consumir 3 de Tremor Count nela mesma para ativar o efeito de Amplitude Conversion no Tremor Chain, que é o Tremor que a Don't Shot do T-Corp tem. Esse Tremor aqui ele basicamente serve para que o alvo ele perca 1 de Clash Power para cada 10 de Tremor Potency neles, um máximo de 3, né? Então se o alvo ele tiver 30 de Tremor Potency, ele vai estar perdendo 3 de Clash, do que facilita a nossa vida. E aqui mais um efeito on hit, que é se o alvo tiver 3 ou mais de Tremor Count, ativa Tremor Burst uma vez e reduz o Tremor Count do alvo em 1.
E agora para a skill 3. T3 Collector Mace Max Activation, né? Essa skill 3 vai ter um Clash Range de 17 mínimo, com as condicionais da skill vai até 23 de Clash total. E vai ser uma skill novamente de Blunt Damage com um Lust Affinity. E vamos para os seus efeitos, né? Efeito aqui, antes mesmo de sequer usar a skill, é se o alvo tiver com Amplitude Conversion ou Amplitude Entanglement, você vai estar dando aí 30% a mais de dano, né? E se o alvo tiver com Time Moratorium, vai dar 30% a mais de dano, né? No caso, vamos dar uma olhada aqui no Time Moratorium. Para quem já conhece a Donkshot nova do T-Corp, que já está aí há um tempo no jogo, ou até mesmo a Rodion do T-Corp, vocês já vão estar familiar com isso daqui. Mas como eu nunca fiz um vídeo de ID Review na época, então eu vou fazer uma explicação aqui do Time Moratorium. Quando você inflige isso daqui num inimigo, geralmente quem vai ter isso são os IDs do T-Corp, que a gente tem no momento, que são 3, vai ter o seguinte efeito. Não vai tomar nenhum dano enquanto esse efeito estiver ativo, e ao invés disso vai conservar todo o dano recebido, né? No fim do combate, se tiver apenas um de count desse efeito sobrando, vai ativar um efeito e vai ativar Tremor Burst, que vai dar 100 mais a quantidade de stacks vezes 15% a mais de dano guardado no alvo, como dano de Sloth, né? Então no fim do turno vai ganhar um stack e vai perder um de count desse efeito. E Time Moratorium ele vai aspirar imediatamente e trigando o efeito de Tremor Burst com Sloth Damage no alvo, a partir do momento que Time Moratorium for infligido novamente. Então se você usa essa skill 3 aqui da Otis, ou então a skill 3 da Donkshot do T-Corp, ou se você tá com a Rodion do T-Corp sobre o efeito de Borrowed Time e usa a skill 3 dela, onde ela também pode ativar Time Moratorium, você vai ativar esse efeito de estourar o oponente com Sloth Damage acumulado mais rápido, né? Ou você pode escolher evitar essas skills e deixar o efeito estourar por conta própria no fim do turno, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, se você quiser ver um exemplo disso, eu já gravei e já botei no YouTube, antes desse vídeo aqui, um vídeo com uma run de Mirror Dungeon usando o time com o ID da Donkshot, usando esse efeito aqui em primeira mão. Vocês vão ver o quão quebrado e divertido é usar esse efeito. Fãs de JoJo vão adorar isso daqui, é uma referência constante. Né? Mas no caso, se o alvo tiver Time Moratorium, ela vai dar 30% a mais de dano. E aqui vamos usar os efeitos de On Use. Vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 6 de Tremor Potency no alvo, um máximo de 12. Ou melhor, um máximo de 2. Foi mal, eu que coloquei o 12 aqui. No caso, o outro efeito de On Use é, se o alvo tiver Bind, vai ganhar Clash Power mais 1. Né? Só mais umzinho de Clash Power, fazendo uns 24 aqui. No caso, depois do ataque, vai perder Borrowed Time nela mesmo e vai ganhar aqui, depois do ataque, Violent Collections, uma vez por encontro, né? Efeito único dessa Otis aqui, tanto que tem o chapéuzinho dela caindo aqui, bem bacana, que é, se essa unidade tiver haste, vai ganhar 1 a mais de Tremor Count com as suas skills base. E se essa unidade for mais rápida do que o alvo, ela vai dar mais a diferença de velocidade vezes 3% a mais de dano, o máximo de 15. Ou seja, mais dano extra. Agora vamos para os efeitos on hit das moedas, né? No caso, a primeira moeda vai dar on hit, vai infligir mais de 2 de Tremor Count. Um hit de novo vai consumir 3 de Tremor Potency do alvo para ganhar mais Tremor consumido vezes 2 Tremor Count. E vai infligir Tremor consumido menos 1 Bind no próximo turno. A segunda moeda só tem um único efeito de On Hit, que é, se o alvo tiver
3 ou mais de Tremor Count, vai trigar Tremor Burst e depois vai reduzir o Tremor Count em 1. E aqui, a terceira moeda, começou uma trend que acho que é a primeira vez que a gente tem esse efeito aqui, no início de uma moeda, né? No início dessa moeda 3 aqui, vai consumir todo o Tremor Count nela mesma. Vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 4 de Tremor Count consumido, máximo de 5, ou seja, vai ganhar mais 5 de Coin Power nessa última moeda aqui, fazendo chegar até uns 29 nessa brincadeira. E vai dar 2% a mais de dano para cada Tremor Count consumido, um máximo de 100%. Aí os efeitos de On Hit dessa moeda vai trigar Tremor Burst e reduzir um count por 1. On Hit, se a unidade tiver Borrowed Time, vai trigar Tremor Burst mais uma vez. E se a unidade tiver Borrowed Time, vai infligir 2 de Time Moratório. E com isso vamos para a sua skill defensiva. Ela tem aqui Borrowed Time, Micro Cavity, que tem um clash total de 13, né? É um Clashable Guard. E no início do combate, se essa unidade não tiver Borrowed Time, ela vai ganhar 4 stacks de Borrowed Time no final do turno, uma vez por turno, né? Se ela ganhar um Clash, ela vai ganhar mais 2 de Tremor Count nela e no alvo. E se ela perder um Clash, ela vai ganhar mais 4 de Tremor Count. Vamos agora para suas passivas, né? Felizmente não tem uma parede de texto aqui, glória a Deus. E vamos para a sua passiva de combate, Golden Time Micro Cavity. A partir do momento que você tiver 5 recursos de ego de Sloth, você vai ativar o seguinte efeito. No final do turno, se essa unidade tiver com um HP entre 10% a 20%, vai recuperar instantaneamente 80% do HP máximo dessa unidade e ela vai se recuperar de Stagger uma vez por encontro. E se essa unidade já tiver Borrowed Time, as skills ganham Final Power mais 1. E a passiva de suporte, Expeditious Execution of Official Duties. English. E também, a partir do momento que você tiver com 5 recursos de Sloth, vai ativar essa passiva de suporte, que um aliado com a velocidade mais rápida vai dar 10% a mais de dano quando estiver atacando um alvo que esteja em Stagger. Ok, esse efeito aqui é muito bom, muito útil e conveniente para estar usando se tu quiser fazer uma run solo de Mirror Dungeon com algum ID de Tremor. O Mercó novo que a gente tem de Tremor certamente vai adorar essa passiva aqui, né? E no caso, essa daqui vai ser a Otis do T-Corp, né? Ela que tá muito da hora, eu gostei bastante do design dela. Aqui é Limbus Company, a comunidade onde a gente gosta de personagens femininos e personagens masculinos de terno. Lindos, maravilhosos. E agora nós vamos aqui para o ego do Mercó, né? Ele que tá ganhando agora o seu segundo ego do tipo Wall, que é o Crushbound Past, da abnormalidade do Steam Transport Machine. Não é hora de fazer referência de Ultra aqui. No caso aqui nós temos a arte desse ego e cara, esse Mercó tá numa pose muito foda. E braço de Megazord, né? Braço de Transformer aqui. Mas o drip dele tá maravilhoso, cara. Eu adorei a arte desse ego, muito bom. Esse é um ego bem quebradinho, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui no que esse Mercó é capaz de fazer, né? Esse ego dele é capaz de fazer. Primeiro, nós temos aqui a forma Awakening desse ego, que vai de um mínimo de até 4 e vai até 20 com as moedas, né? Aqui não tem condicional, então ele tem um roll máximo de até 20. Ele tem 6 de attack weight, haja unidades para acertar com esse ego, né? Ele vai ser de Sloth e de Blunt Damage, do que já era de se esperar. Os recursos para usar esse ego é um ego bem caro, tá? 6 recursos de Sloth, 2 de Lust e 2 de Wrath, né? E 1 de Envy.
dá pra ver que eles fizeram isso aqui só pra sacanear com os jogadores, pro ID do Capo Merceau não ser suficiente pra carregar esse ego, né? Porque ele não tem nenhuma skill de Envy, infelizmente. Então ele tem 11 recursos, é um ego caro pra usar, mas vale a pena, né? A partir do momento que você tá usando esse ego, ele vai mudar as resistências do Merceau pra Fatal em Wrath e Fatal em Gluttony. Agora Sloth Damage contra ele vai ser ineficiente, Gloom Damage também, e ele vai resistir dano de Envy, né? Agora vamos para os efeitos deste ego na forma Awakening. Antes do ataque, se o alvo principal tiver 30 ou mais soma de Tremor Potency ou Tremor Count, vai ganhar mais 1 de Attack Weight, fazendo 7. E se a soma tiver com 100 para cima, ele vai ganhar mais 3 de Attack Weight no lugar, ou seja, fazendo com que ele possa acertar 9 alvos de uma só vez. Haja ignorância, né? E antes do ataque também, mais um efeito aqui, ele vai para cada duas ressonâncias mais altas, ou seja, qualquer ressonância, ele vai infligir 1 de Tremor Potency contra todos os alvos das unidades desse ataque. Um máximo de 3, ou seja, 3 de Tremor Potency para todos os alvos, levando em consideração que ele pode acertar até 9 alvos, é muito bom. E aqui ele já tem 3 efeitos depois do ataque, que depois do ataque ele vai perder 10 de SP por 3 turnos, no final de turno. Depois do ataque ele vai recuperar em porcentagem de HP os stacks de Accumulated Pass que ele tiver vezes 2 em porcentagem, vai recuperar o HP, né? É um ego para recuperar HP. E vamos aqui para esses stacks, Accumulated Past, passado acumulado. Tem um máximo de 12 stacks no final do turno, ou melhor, no início do turno. Ele vai ganhar mais 1 de Clash Power Up para cada Offense Level Up, né? Ou no caso ele vai ganhar mais 1 de Clash Power Up e 1 de Offense Level Up para cada 3 stacks. Ou seja, é através disso daqui que ele vai ter um Clash absurdamente alto. Para quem achou 20 pouca coisa, levando em consideração que ele pode ter 12 stacks disso daqui, dando para ele mais 1 de Clash Power Up e mais 1 de Offense Level Up para cada 3 stacks. Isso daqui é muito bom. E agora, mais um efeito de After Attack, que é quando for ativado em turnos de número ímpar ou for ativado em turnos de número par, né? Baseado na ressonância de Sloth, vai recuperar 10 de SP, né? Ele vai healar 10 de SP. Para lidar com o primeiro efeito aqui, né? De perder esse 10 de SP no final do turno. Então isso é bem conveniente. Vai ajudar ele ainda a se manter com a sanidade relativamente positiva. E agora vamos aos efeitos On Hit. A primeira moeda, ele vai infligir mais 2 de Tremor Count. E depois ele vai infligir, baseado no cálculo de ressonância de Sloth dividido por 2, mais Tremor Count, ou seja, o máximo de 3. On Hit de novo, se o alvo principal trigar Amplitude Entanglement, o alvo principal ele vai mudar o tipo de tremor para o tremor que já estiver sendo aplicado no momento, ou seja, se já tiver com algum dos tremores diferentes, vai aplicar o tremor diferente que tiver no momento. Do que é conveniente, faz com que esse ego aqui seja bem flexível para manter algum tipo de tremor específico que você queira. Ele não vai ter aquele período de ficar alterando o tipo de tremor, que era meio inconveniente em alguns outros egos que faziam essa modificação. Na segunda moeda, ele só vai ter um efeito de On Hit de infligir 4 de Tremor Potency. Na terceira moeda do Coin Start, essa moeda vai dar 1% a mais de dano para cada Tremor Potency no alvo principal. Ou seja, isso daqui vai ter 50% de dano extra. E na quarta moeda, novamente um efeito de Coin Start. Essa moeda vai dar mais 1% de dano para cada soma de Tremor Potency e Tremor Count no alvo principal, para um máximo de 100% a mais de dano. E 3 efeitos On Hit. O primeiro deles vai trigger Tremor Burst e depois reduzir o Tremor Count por 1.
Se o efeito dessa unidade aumentar o dano em 50% ou mais, vai trigar Tremor Burst mais uma vez. E novamente, pelo efeito dessa moeda, se ela aumentar o dano em até 100% ou mais, vai trigar Tremor Burst 2 vezes e reduzir o count de Tremor por mais 2 vezes. Ou seja, haja dano extra e haja Tremor Burst. Isso é muito bom. E agora nós vamos para a sua corrosão, que vai ter o roll máximo de até 30, com mínimo de 20, caso você dê o azar da moeda acabar rolando heads, né? O attack weight aqui é de 7, 1 a mais do que a versão Awakening. Vai ter o efeito de ataque indiscriminado, caso ele venha corroer. Se ele não vier a corroer, ele só vai dar target de forma randômica, padrão já de corrosão. Que ele vai dar 10% a mais de dano para cada ressonância mais alta, por um máximo de 100%. Se a ressonância mais alta for uma ressonância de Sloth, ele vai dar 20% a mais de dano para cada maior ressonância no lugar, um máximo de 100%. E aqui ele tem dois efeitos de antes do ataque. Se o alvo principal tiver 30 ou mais de soma de Tremor Potency e Tremor Count, vai ganhar mais 2 de Attack Weight, totalizando em 9. E antes do ataque, se ele estiver ativando uma ressonância de Sloth Resonance num turno ímpar ou em turnos pares, né? Pares e ímpares, ou então quando ele também estiver ativando pelo contrário, ele vai dar 12% a mais de dano. E ele tem um efeito depois de ataque que ele vai recuperar HP em porcentagem baseado no número de stacks de passado acumulado vezes 3. E aqui ele só tem uma única moeda, então vamos ler os efeitos. Com Start, se essa moeda vai dar 2% de dano a mais para cada soma de Tremor Potency e Tremor Count no alvo principal, máximo de 100%. E vai ter 5 efeitos on hit, que é... o primeiro vai ser infligir 5 de Tremor Potency mais 2 de Tremor Count. Depois ele vai infligir mais Sloth Resonance Tremor Count, máximo de 6. Se o alvo principal trigar Amplitude Entanglement, vai fazer isso no tipo de tremor atual que tiver no alvo. On hit, ele vai trigar Tremor Burst 2 vezes e depois reduzir o Tremor Count do alvo em 2. E on hit novamente, se por um efeito dessa moeda o ataque aumentar em 100% ou mais, ele vai trigar Tremor Burst 2 vezes e reduzir o count 2 vezes novamente. E agora vamos para a sua passiva, Metronome, né? Basicamente copiando o efeito do Eagle Gift que tem na Mirror Dungeon, né? Pelo menos similar. Que no início de um turno, se o turno ele for ímpar, vai ganhar 1 de damage up. E se for em turnos pares, vai ganhar 1 de Protection. E esse efeito ele não vai estacar com o efeito do Eagle Gift do Metronome, né? Como está dizendo aqui. Então, se esse Eagle Gift ele estiver na sua forma melhorada, vai subtrair os valores ganhados por esse efeito. E isso não afeta as instâncias dos efeitos aplicados nos aliados, né? Isso é só para o Merceau. Quando ele usar essa Eagle Skill, ele vai ganhar um stack de passado acumulado no próximo turno, uma vez por encontro. Ele vai ganhar um stack de passado acumulado para cada turno subsequente até o final do turno, né? Então ele vai ficar só ganhando esses efeitos aqui a partir do momento que ele tiver usado esse ego, ele vai estar ganhando esses stacks, né? Então é um ego bem forte. É muito conveniente, na minha opinião, esse ser um ego que não muda o tipo de tremor, né? Ele tem um efeito bem interessante de que quando ele triga o efeito de Tremor Entanglement, ele mantém o efeito de tremor que já tem, né? Até hoje, os efeitos de tremor mais fortes que a gente tem no jogo é o do ego do Honglu e o do ego da Faust, né? E principalmente quando aqueles dois estão combinados, eles são absurdamente fortes.
já que o Honglu com seu ego, que é basicamente o Tremor amarelo, é como se Tremor virasse Ruptura com True Damage, enquanto o da Faust aumenta o número de Tremor Bursts que você pode fazer no alvo. É absurdo a combinação daqueles dois efeitos de Tremor com Tremor Entanglement, né? Então a gente tá aqui com um novo ego do Merceau e o novo ID da Otis. Eles são excelentes adições para o time de Tremor atualmente, né? Tremor já tava aí um tempinho sem muita atenção, mas aí essa season veio com ID novo do Merceau e do Sinclair, e agora a gente tá tendo ID novo da Otis e um ego pro Merceau agora usar mais um ego aí, né? Para uma composição de Tremor e Burn para ele, né? Então é isso, pessoas. Esse foi o ID Review e Ego Review da vez. Então aqui quem vos fala é Black Soul. Eu me despeço aqui de vocês e até mais.